Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do Alicerce na TV. Venha com a gente, essa é a nossa turminha do G3 e hoje a nossa aula é de leitura. Então, rapaziada, pessoal aí de casa, junta aí em frente à telinha que nossa aula vai começar. Para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa! Gente, hoje o tema da nossa aula é a acentuação das paroxítonas. Vamos estudar isso, tema importantíssimo. Então, você que está em casa, você que está aqui com a gente, pega o material necessário. Hoje, nós vamos precisar de lápis, caderno, borracha e um espelho. Um espelho, pessoal. Pode ser o espelhinho do seu celular. Vamos supor que você tem a câmera do seu celular. Pode ser. Tem que ser algo que dê para você se ver, tudo bem? Então, pegue esse material, dá tempo e vamos lá que a gente vai começar. Como sempre, a gente começa a nossa aula com o momento mindfulness, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uns exercíciozinhos aqui com o corpo, para a gente poder relaxar o corpo. Então, por favor, mantenham-se em silêncio e sigam as instruções que eu vou dar a vocês.
Respira. Respira fundo aí. E é isso. Mais relaxados. Tem música boa aí? Como é, Caio? Só música boa. Curtiu? No caso, cheguei na hora do Perfect. Tava no meio do Perfect. Mas eu tô vendo aqui que tem música boa. Já tinha perdido, senhorita. É isso. Pessoal, vocês lembram do último conteúdo que nós vimos desta matéria? Nós aprendemos sobre as regras de acentuação das oxítonas. Vimos lá atrás a acentuação dos monossílabos tônicos. Vimos na aula passada a acentuação das oxítonas. E hoje nós vamos aprender as regras de acentuação das paroxítonas. Atenção total, galera, para a aula de hoje, hein? Vamos lá. Camilete, lê para a gente, por favor, esse parágrafo aqui, sobre a acentuação, que a gente já viu, mas vamos ver de novo, porque eu quero que vocês entendam o que é ortoépia e prosódia. Vai lá. Eu? Camila. Pode começar? O estudo da acentuação das palavras envolve o estudo da ortoépia e da prosódia. Para sabermos como acentuar as palavras, é fundamental conseguir identificar a sua sílaba tônica. Como já explicamos nas aulas passadas, não custa relembrar. Gente, já falamos aqui sobre sílaba tônica 150 milhões de vezes, né? Então, acho que todo mundo já sabe o que é sílaba tônica. Mas vamos lá. Que nem o professor. Camila, lê aí pra gente, nesse balão rosa, o que é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade ou com mais força. Ela é marcada pelo acento tônico, que utilizamos na fala. Boa, Camilete. E aí, gente, tem o acento tônico, que a gente já viu também, estamos aqui só revendo, que é aquele marcado na fala, né? Acento tônico ocorre na fala. Não esqueçam, na fala. E nem sempre vem acompanhado do acento gráfico, que é o acento é o acento agudo, o acento circunflexo, sutil, a antiga trema, né, que a gente não usa mais, a trema. Mas o acento tônico, ele é o da fala. Ele não se confunde com o gráfico, beleza? Então, camisa, peteca, todas as palavras têm acento tônico em alguma sílaba. Todas. E nem todas têm acento gráfico, que é o que está na escrita, né? E que, na maioria das vezes, indica a sílaba tônica da palavra. Então, ó, pode acontecer, e às vezes, frequentemente acontece, a gente ter uma palavra que tem um acento agudo, por exemplo. E aí, essa palavra tanto tem um acento tônico, que é o da fala, quanto tem um acento gráfico, que é o da escrita, o tal do acento agudo, beleza? E aí vem o Guima aqui dizendo para a gente que a ortoépia é o estudo da pronúncia correta das palavras, como que eu falo corretamente tal palavra. É ruim ou é ruim? É a ortoépia, que é o estudo da pronúncia correta da palavra, que vai dizer se é ruim ou se é ruim. E vocês já sabem que é ruim, porque é um oxítona. Já a prosódia é o estudo da sílaba e da acentuação correta das palavras. E aí, ruim é uma oxítona que termina em M. Oxítonas terminadas em M são acentuadas? Não. O que vai nos dizer isso é a prosódia, né? Que é o estudo da sílaba e da acentuação dessas palavras. Beleza. Já é batido esse slide. Agora vamos para esse slide novo, gente. As paroxítonas. Paroxítonas. Joana, lê para a gente, por favor, esse slide aqui. Leio.
Relembrando, as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima da palavra. Como você percebeu na aula passada sobre as oxítonas, as regras de acentuação levam em tonicidade a palavra e as suas terminações. Veja alguns exemplos de palavras paroxítonas. Boa! Palavras com a sílaba tônica sendo a penúltima, galera. Não é a última, não é a antepenúltima, é a penúltima. Então, ó, peteca. Peteca, a gente tem aqui a última sílaba e tem a penúltima sílaba e tem a antepenúltima sílaba, né? São 3 sílabas. Para ela ser paroxítona, a sílaba tônica dela vai ser a penúltima. Peteca. Olha só. Penúltima. Confortável, da mesma forma. Confortável. Penúltima sílaba tônica. Graveto, penúltima sílaba tônica. De novo, quero destacar aqui para vocês, não importa a quantidade de sílabas que a palavra tenha, o que importa é onde está a sílaba tônica. Qual é a posição da sílaba tônica? Quando a sílaba tônica for a penúltima, essa palavra é paroxítona. Álbum é a penúltima. Ideia, penúltima. Caráter, penúltima. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Show. E aí o Guima traz pra gente, ó. Note, no caso, notem vocês, que todas as palavras ao lado têm como sílaba tônica a penúltima. Por isso, são paroxítonas. Certo, gente? Então, relembrando o que são essas paroxítonas, a gente vai para as regras de acentuação delas. Porque, como a Joana muito bem leu, a acentuação leva em conta a tonicidade, ou seja, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e as terminações das palavras. Então, vamos lá. Galera, atenção, todos os olhos voltados para este slide neste exato momento. A acentuação das paroxítonas. Lete, peço que você leia aí a primeira regra, porque ela é importantíssima. Ok. Primeira regra. Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS, NS, IS, US, UM, OM, A com tio, A, O com tio. Pode ler a frase que vem depois. Socorro! Olha a dica do Guima. Socorro, professora. Eu vou ter que decorar todas essas terminações para entender quais são as paroxítonas que são acentuadas? Não, pessoal, não é necessário. Por quê? Vamos olhar aqui a dica do Guima. Olha o que o Guima vai nos falar. Se você prestar atenção, todas essas terminações só não incluem o A, o E e o O. Beleza? O EN e o ENS também, né? Vocês sabem o porquê, pessoal? As palavras da língua portuguesa ou terminam em A, E, O, EN e ENS, ou terminam nesse monte de letra aqui, ó. L, N, R, X, P, S, N, S, I, S, U, S, U, M, O, M, A com tio e A tio O. Beleza? Vocês não vão encontrar outras palavras dentro da língua portuguesa que tenham outras terminologias, tá? Então, o que a gente pode fazer para decorar a regra de acentuação das paroxítonas é fazer o inverso da regra das oxítonas, que a gente viu na aula passada. Então, veja só. Podemos concluir que acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as que terminem em A, E, O, em e ens. Pronto. Dessa forma, a gente não precisa decorar esse negócio, esse monte de terminação aqui. Beleza? Então, vamos olhar aqui para o quadro. Ó, se a gente aplicar a dica do Guima. Acentuam-se todas as paroxítonas,
exceto as terminadas em a, e, o, em e ens. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que quem prestou atenção na nossa aula passada vai saber responder, mas é uma pergunta difícil. Nem tanto, vai. Gente, vocês sabem por que que a gente não acentua as paroxítonas terminadas em a, e, o, em e ens? Alguém sabe? Arthur levantou aí a mãozinha. Você sabe, Arthur? Ou é Eu um... não sei. Professora, eu posso ir no banheiro? Eu só Agora sei não. falar isso. Tá bom. Agora não. Esse slide é muito importante. Preciso que você fique aqui. Preciso que você fique aqui agora. Só por enquanto. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Alguém sabe por que que a gente não acentua as paroxítonas terminadas em a, e, o, em e ens? Algum palpite? Alguma dica? Vem alguma coisa na cabeça de vocês aí? Sobre... Acho que elas não se misturam? Não se misturam? Como assim não se misturam? Não são... Como assim? Como eu posso explicar? Não são combinadas juntas? Não é por isso não. Vou dar aqui a resposta a vocês. Gente, opa, tem uma mensagem aqui no chat. Gente, ó, não acentuamos as paroxítonas terminadas em a, e, o, em e ens por uma razão. Porque nós já acentuamos as oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. Essa é a regra de acentuação das oxítonas que nós vimos na aula passada, tá? Então, por exemplo, se a gente aplicasse a mesma regra para as oxítonas, a mesma regra das oxítonas para as paroxítonas, quando a gente visse uma palavra ali escrita e ela não tivesse nenhum acento, a gente não saberia se aquela palavra era oxítona ou paroxítona. Então, os sinais, pessoal, de acentuação e essas regras de acentuação servem para que quando a gente lê um texto, mesmo que a gente nem saiba que palavra é aquela, porque é uma palavra nova, mesmo que a gente não saiba, se a gente sabe as regras de acentuação, a gente vai saber como pronunciar aquela palavra. A gente vai saber identificar se ela é uma oxítona ou uma paroxítona, só pela forma ali dela estar escrita. É uma diferença que a gente tem, por exemplo, da língua inglesa. A língua inglesa, muitas palavras, ou você sabe a pronúncia, porque você já ouviu, ou você não sabe. Mas ali a escrita ali, ela não vai te dizer exatamente como falar. A língua portuguesa, ela te diz. Se você sabe as regras de acentuação das oxítonas, das paroxítonas, quando aparece uma palavra ali que você nunca ouviu na sua vida, mas você conhece as regras, você tem como ler aquela palavra e saber se ela é uma oxítona ou se ela é uma paroxítona. Beleza? E aí é exatamente por isso que a gente não pode acentuar as oxítonas e as paroxítonas pela mesma regra. Se eu acentuo todas as oxítonas terminadas em A, E e O, e aí eu resolvo acentuar também todas as paroxítonas terminadas em A, E e O, se a palavra não tem nenhum acento, eu não sei se ela é oxítona, se ela é paroxítona. Eu só sei se ela tiver um acento. Beleza? Então, é uma regra de exclusão. Se eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Beleza? Eu vou acentuar todas as outras paroxítonas, todas, menos aquelas que terminam em A, E, O, em e ens, porque essa já é a regra das oxítonas. Deu para entender? Ou não? Eu travei? Não. Não. É. Deu para entender, Caio? Eu consegui entender um pouco. Mais ou menos, deu para entender?
Tá, então fixa na regra. Olha só, se eu sei a regra das oxítonas, eu sei a regra das paroxítonas, tá? Porque se eu sei que as oxítonas são acentuadas quando elas terminam em A, E, O, em e ens, eu sei que as paroxítonas não são acentuadas quando terminam em A, E, O, em e ens. Todas as outras são, menos as que terminam em A, O, E, em, ens. E o que são essas todas as outras, professora? São aquelas paroxítonas que terminam em L, N, R, X, PS, NS, I, IS, US. Tem gente que faz música, né, para decorar essas terminologias. UM, OM, A com tio, A tio O. Eu não faço música, eu faço a regra da exclusão. Porque para decorar tudo isso, minha gente, é mais fácil excluir, né? Não, as paroxítonas que não terminarem em A, E, O, em e ens, eu acentuo. E pronto. Vamos ver aqui, ó. Negócio. Automóvel. Hã? Eu ia falar que quando você faz inglês, você também tem que memorizar os verbos do passado irregulares, que são mais de 400 palavras. Pois é, olha só. O português a gente tem essa vantagem, né, de conseguir tirar a tonicidade das palavras da leitura delas, da escrita delas. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó, gente. Automóvel. Automóvel é uma paroxítona, tá aqui, ó. O MZ, ó, é a penúltima, né? Automóvel é a penúltima, terminada em L. Aqui. L nem é A, nem é E, nem é O, nem é N, nem é INS, né? Então, tá dentro da regra. Hífen, pessoal. Hífen. Hífen é uma paroxítona terminada em N. Açúcar é uma paroxítona terminada em R. Elétron, paroxítona terminada em N. Clímax, paroxítona terminada em X. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Olha aqui, para quem não... Será que tem uma palavra na língua portuguesa que termina em PS? Bíceps. Tríceps. Não sei se tem quadríceps, tem não, né? Bíceps, tríceps. Júri. Júri, paroxítona terminada em I. Lápis, paroxítona, a gente vive na introdução. Pega aí seu lápis, caderno e borracha. Por que que lápis é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em IS. Imã, paroxítona terminada em A com tio. Humus, paroxítona terminada em US. Órfão, pessoal, olha aqui. Órfão é uma palavra que tem 2 acentos, né? A gente tem um acento agudo e tem um tio. Só que o tio aqui, ele não está marcando a tonicidade, né? Ele está marcando só que o som é nasal. Órfão. Beleza? É uma paroxítona terminada em A, tio, O. Táxi, paroxítona terminada em I. Flúor, paroxítona terminada em R. Fóssil, paroxítona terminada em L. Então, veja, não tem aqui nenhuma paroxítona terminada em Ozil, A. professora. Hã? Ozil. Fóssil. Ozil. Ozil. O que é ozil? Ozil. O que é ozil, Arthur? Ozil. Vamos aqui continuar, pessoal. Vamos fechar essa primeira regra. Ó, percebam que dentro dessa primeira regra não tem nenhuma palavra que termine em A, E, O, em e ens. Não tem nenhuma paroxítona aqui que termine em A, E, O, em e ens. Por quê? Porque as paroxítonas que terminam em A, E, O, em e ens não são acentuadas. Não podem ser acentuadas. Beleza? Batam print dessa tela. Opa. Batam Eu tirei print vários dessa... prints, professora. Vamos lá, pessoal, mas a gente precisa ir para o nosso intervalo. Então, alguma dúvida adicional ou não? Vamos exercitar muito isso. A gente precisa exercitar bastante.
Então, se você de casa aí tem alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, que os nossos líderes respondem, galera. Vamos dar uma pausa. Vocês estão preparados, pessoal? Caio está preparado, maravilha. Você que está em casa aí, vai se preparando, porque a gente está voltando para o bloco 2. Gente, hoje a gente vai ler uma crônica do Rubem Alves chamada O Tempo, tá? E aí, depois que a gente lê essa crônica, a gente vai fazer uma atividade que ela leva em consideração esse parágrafo aqui, ó, que eu tirei dessa crônica chamada O Tempo. Então, vamos lá para a leitura dessa crônica. Prestem atenção, pessoal, essa crônica é bem interessante. Olha só. É do Rubem Alves, né? Que é o pai das crônicas. Faleceu, pai das crônicas. Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números, matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços de tempo, segundos, os minutos, os dias, os anos, são feitos de uma mesma substância, números, entidades matemáticas. Não há inícios nem fins, apenas a indiferente sucessão de momentos, que nada dizem sobre alegrias e sofrimentos. É apenas um bolso vazio. Nele, a alma não encontra morada. Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos. Fica a pergunta: como é que conseguem? Que diferença faz? A outra, olha só do que ele está falando, a outra forma de marcar o tempo, né? A primeira é essa, que é técnica, que é dos cientistas. A outra forma foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários e relógios. A vida só pode ser marcada com a vida. Os amantes dos cânticos, os amantes do Cântico dos Cânticos marcavam o tempo do amor pelos frutos maduros que pendiam das árvores. Quando as folhas dos plátanos ficavam amarelas, sabemos que o outono chegou. Os ipês rosas e amarelos anunciam o inverno. Plátanos é um tipo de planta, tá, pessoal? E aí, né, esses outros homens marcam a vida marcam o tempo pela vida das árvores, pela passagem das estações. Qual a magia que informa os ipês, todos eles em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E sem misturar as cores. Primeiro os rosas, depois os ipês amarelos e finalmente os brancos. Sugeri que algum compositor compusesse uma sinfonia ou uma brincadeira musical em 3 movimentos. Primeiro movimento, ipê rosa, andante, tranquilo, em que os violoncelos cantam a paz e a segurança. Segundo movimento, ipê rosa, ou ipê amarelo, rondo, vivace, em que os metais, cores, parecidas com as dos ipês, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, ipê branco, moderato, em que o veludo dos oboés cantam a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês, nos abríssemos para o amor no inverno. A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor se marca com o corpo. Um calendário é coisa precisa, anos, meses, dias, horas, que são marcados com números. Esses números medem o tempo, mas os pedaços de tempo são bolsos vazios. Nada há dentro deles.
O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido. É belo, é colorido, é perfumado. E à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas. Há inícios e há fins. Tempus fugit. O tempo voa. Portanto, carpe diem. Colha o dia como fruto que amanhã estará podre. Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é ser sábio. Sápio, no latim, quer dizer saboreio. O sábio é um degustador da vida. A vida não é para ser medida, ela é para ser saboreada. Gente, vocês estão vendo o que na tela? Eu estou compartilhando a crônica? O texto, sim. Perfeito. Um texto bíblico diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Acho que Jesus sorriria se eu acrescentasse ao Pai Nosso outra súplica. A fruta nossa de cada dia dá-nos hoje. Caqui, pitanga, morango à beira do abismo, melancia. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo. Contemplava o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, as águas serão outras. O primeiro rio já não existirá mais. Tudo é água que flui. As montanhas, as casas, as pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo. Assim é tudo, assim é a vida. Tudo que flui, sem parar. Daquilo que ele supostamente escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. Dentre eles, um me encanta. Tempo é criança, brincando, jogando. Da criança, o reinado. Para nós, o tempo é um velho, cada vez mais velho, sobre quem se acumulam os anos que passam e de quem a vida foge. Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança, início permanente, movimento circular, o fim que volta sempre ao início, fonte de juventude eterna, possibilidade de novos começos. Tempo é criança? O que o filósofo queria exatamente, eu não sei. Mas sei que as crianças odeiam Cronos, o deus dos cronômetros, dos segundos, dos centésimos, dos centésimos de segundos. O relógio é o tempo do dever, é o corpo engaiolado. Essa é a crônica do Rubem Alves, pessoal. Diferentes formas aí de ver o tempo. O que vocês acharam? Achei ótimo, professora. Achei meio poeta, né? Achei lindo. Gostou, Sofia? Vi aqui que você colocou, estou fazendo Meio uma peça não, sobre isso. muito poeta. Sim. É uma crônica sobre o tempo, né? Diferentes formas de enxergar o tempo. Ai, professora, eu amo fazer O tempo? Não sabia que o tempo era tão interessante. Olha só, a forma como você vê o tempo faz ele ser mais interessante ou não, né? Uhum. Ele traz o tempo não como os cientistas veem, né? O cientista vê o tempo ali no cronômetro, segundos, minutos. Ele diz que esse tempo cronometrado é vazio. O tempo que é cheio de vida é outro tipo de tempo, né? É o tempo que você aproveita cada momento. É o tempo em que você vê o dia como se fosse a fruta que vai apodrecer. Então, você consome aquela fruta, aproveita ela a todo instante. Esse é o tempo que Rubem Alves quer nos mostrar, né? O tempo que é cheio de vida, que é marcado pelo corpo. Pessoal, então, tirei aqui esse pedaço, esse parágrafo da crônica, tá? Que é esse em que ele fala do Heráclito, o poeta, o filósofo grego. E aí eu vou reler aqui para vocês. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo.
Contemplava o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. Na segunda vez, as águas já serão outras. O primeiro rio já não existirá. Tudo é água que flui. As montanhas, as casas, as pedras, as flores, os animais, os filhos, o corpo. Assim é tudo. Assim é a vida. O tempo que flui sem parar. Daquilo que ele supostamente escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. Dentre eles, um me encanta. Tempo é criança, brincando, jogando. Da criança o reinado. E aí, vocês vão utilizar esse parágrafo aqui, tá? Para a atividade de vocês, pessoal. Grupo 1, Nicolas, Cauã, Rosana, Arthur, Samile, Sávio e Henrique Peixoto. Vocês vão escolher 3 palavras desse parágrafo. Cada um vai fazer isso individualmente, tá? Escolham 3 palavras do parágrafo ao lado e classifiquem se essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Mandem as respostas pelo chat, tá, galera? Para mim. Grupo 2, Camila, Caio, Letícia, Joana, Ana Sofia e Henrique Queiroz. Vocês vão escolher 3 paroxítonas desse parágrafo, tá? Escolham 3 paroxítonas. E aí, vocês vão dizer o porquê que essa paroxítona é acentuada ou por que ela não é acentuada, tá? Contudo, pessoal, vocês do grupo 2, Camila, Caio, Letícia, Joana, Ana Sofia e Henrique Queiroz, dessas 3 palavras que vocês vão escolher, eu quero que vocês escolham pelo menos uma que seja acentuada, certo? Paroxítona. Mandem também pelo chat. É para fazer pessoal. em grupo ou pode fazer individual? Individual. Aí você manda pelo chat. Olha só, o Nicolas aqui mandou uma palavra. E a palavra que o Nicolas escolheu foi filósofo. Perfeito. Se é a antepenúltima, essa palavra é classificada como proparoxítona. Tá? Entendi. Entendeu? Porque o que é a proparoxítona? É a palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima, que é exatamente o que é filósofo. Beleza? Professora. Bora ver aqui, gente. Joana trouxe a palavra águas pra gente. Muito interessante essa palavra, hein? Águas. A internet aqui meu tá instável. Vamos lá. Como é que separa águas? Águas. Dessa forma Águas é aqui. simples, é águas. A separação. Águas é super simples, exatamente. E é o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Joana? Paroxítona também. Paroxítona, gente. Pode que é a primeira, vulgo a penúltima, porque só tem 2. Exatamente. É a penúltima sílaba acentuada. E aí, aqui é a segunda regra, hein? É a segunda regra das oxítonas. Por que que águas é acentuado? Porque, pessoal, ó, tá aqui. Acentua porque é uma paroxítona terminada em ditongo oral. E aí, neste caso, seguido de S, mas o S não influencia na acentuação, como a gente viu no bloco 1, beleza? Tanto água, sem S, quanto águas, com S, são palavras acentuadas pelo mesmo motivo, são paroxítonas terminadas em ditongo oral, seguidos ou não de S, beleza? Não tenho mais respostas, pessoal. Cadê? Queria que vocês participassem, mandassem aí mais palavras que vocês acharam nesse parágrafo. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra palavra que ela é paroxítona, que está acentuada.
Acho que eu coloquei no planejamento. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar aqui. Olha, para vocês verem como o planejamento das aulas dá trabalho. Toda aula eu tenho que fazer isso aqui. Professor sofre. Apresentarei para os alunos a crônica O Tempo, de Rubem Alves, disponível no link abaixo. Desta crônica, retirei um parágrafo específico para ser trabalhado. Darei as instruções da atividade. Instruções grupo 1, escolham... Correção das palavras apresentadas pelos alunos no segundo slide. Tempo para que os alunos... Eu não coloquei aqui, deve haver pelo menos uma que é acentuada. Eu não coloquei aqui quais são as palavras... paroxítonas que são acentuadas nesse parágrafo, mas então, tem duas. Águas é uma, montanhas é para paroxítona. Enigmáticos é para paroxítona. Possível, pessoal. Tá aqui, ó. Possível. Vejam só, vamos colocar aqui. Possível. Vai, tá como eu, né? Possível, gente. Como é que a gente divide a palavra possível, hein? Alguém sabe? Galera? Como que eu faço a separação silábica da palavra possível? P-O-S-S-I-V-E-L. Os Boa, dois Joana. não podem ficar juntos, porque senão eles vão brigar. Ele é tipo a Camila e o MMC. Tipo Exatamente. eu e a potenciação. Exatamente. Tipo eu e a álgebra. Não pode ficar juntos, senão a gente briga. Perfeito. SS é um dígrafo, né? É um dígrafo consonantal que não pode ficar da mesma sílaba. Exatamente. Se trata de uma paroxítona, pessoal, porque é a penúltima sílaba tônica. Olha aqui o si. Penúltima sílaba tônica. E aí, por que que a gente acentua? Acentua porque... Você pode dar duas explicações. Ou porque é uma paroxítona terminada em L, beleza? Ou, e essa é a justificativa mais correta, tá? Da gente colocar. Mas você pode falar também que é porque é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em e ens, que aí cairia na nossa regra das oxítonas. Beleza, galera? Alguma dúvida com relação a isso? Não, tá de boa. Show. A Sofia colocou aqui a divisão de possível. Boa, gente. Beleza, Juan, tranquilo. E aí, gente, então, passando esse nosso momento, vamos para a nossa retrospectiva. Na aula de hoje, pessoal, aprendemos as duas regras de acentuação das paroxítonas. Ainda tem oxítonas aqui, deixa eu mudar. E aí a gente vai rever essas regrinhas rapidinho, para fixar na mente de vocês. Mas a menininha já traz aí pra gente. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E aí, vamos aqui montar esse... Quero ver quem é que lembra das regras. Vamos completar a tabela da tabelinha da acentuação das paroxítonas, galera. Vamos lá. Quem lembra? Nós acentuamos todas as paroxítonas, exceto as terminadas em... Em o quê? Quem lembra? A. Vai, Camila, que tá certo. Camila fez assim. A e em. Boa. A, que mais, Nicolas? Em. Em. Muito bem. Vamos lá. Primeiro A, depois.
Em. É, Isso. É. ó, Perfeito. U. em. Em e ens. Muito bem, Em. gente. Valeu. Acentuamos todas as paroxítonas, menos, exceto as terminadas em a, em e ens. Exemplos. Vamos lembrar aqui de exemplos. Acabamos de ver na nossa aula, ó. Possível é um exemplo. O que mais? Quem lembra aí de paroxítonas terminadas em qualquer coisa, menos a, o, em e ens. Vimos naquele slide, ó, bíceps, vocês lembram? Termina com PS. Bíceps. Bíceps. Bíceps só tem 2 sílabas, viu? Bíceps. Vocês Braço. lembram que... Não, braço não. Braço termina com O. E aí não vale. Ó, tá vendo? Ah, Porém. tá. Gente, paroxítonas que terminam com I. Improvável, né, professora? Táxi. Paroxítonas que terminam com I, com IS. Com IS, ó. Lápis. O que mais? Será que improvável também dá? Improvável, claro. Improvável. Termina em L. Tem um bocado que termina em L. Improvável, provável. O que mais? Ó, os que terminam Possível. com... Hã? Possível. Possível, já colocamos. Ó, uma curiosidade aqui, pessoal. Hífen é acentuado porque termina em N, correto? Correto. Ah, Agora, olha só, hífens no plural não é acentuado. impossível. S. Olha que doido. Vocês já tinham parado para perceber isso? Não, professora. A palavra no singular, ela é acentuada, no plural ela não é, porque ela já entra na regra aqui, ó. Se hífen fosse escrito com M, aí não seria acentuado, porque terminaria em EM, mas hífen se escreve com M. Então, ela é acentuada. Beleza? Pense aí outras palavras, vai, acentuadas. Eu pensei em impossível. Impossível. Entra aqui no possível. A gente pode colocar aqui o... Um Vai. derivado. É, possível ou impossível. Palavras paroxítonas terminadas em R. Vamos pensar aqui em paroxítonas terminadas em R. Négua, me vem nada na cabeça. Fala, Camila. Açúcar. Açúcar. Perfeito. Açúcar. Ó, gente, coragem. Por que que eu não boto aqui? Coragem é uma paroxítona, mas ela termina em EM, ó. Se ela termina em E EM, ela quando não tem vai dois ser R, acentuada. professora? Tem que terminar, Nicolas. O que a gente percebe na regra de acentuação são as terminologias. Ah, tá. Arrogante. Arrogante, É. arrogante, termina em E. Ó, não acentuamos as paroxítonas terminadas em E. Beleza, pessoal? Tem um mundo de paroxítonas que entram aqui, um mundo. Mas, vamos para a segunda regra. Qual que é a segunda regra? Ó, a gente já tem uns exemplos aqui que facilitam. Qual que é a segunda regra? Quem sabe dizer? É, não usar o E, né? Ó, a gente começa colocando, né? Acentuam-se Acentuar. todas as. Primeira coisa que a gente observa, a tonicidade. Então, acentuam-se todas as paroxítonas. Eu percebi que todas as mais fortes são vogais. É, só isso, né?
Boa, Arthur. As oxítonas, elas puxam as vogais, né? As oxítonas, ela fala assim, as vogais mais fortes vão ser para mim aqui, e aí sobra para as paroxítonas serem acentuadas só quando termina em I, em U, beleza? E nas outras terminologias, né, em consoantes. Se terminar em consoante, então, com exceção do M, né, do EM e do ENS, aí vai ser acentuada as paroxítonas. A segunda regra, pessoal, é a do ditongo oral. Não esqueçam. Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Tá? No plural ou não. Aqui também, vale no plural ou não. Vou colocar aqui. Seguidos ou não de S. Beleza, galerinha? Quiserem bater outro print, mas esse já tá lá no... Já bateu. Não precisa, não. Boa. E aí que a gente tem vários exemplos, né? Língua, rádio, Brasília. Ó, tudo termina em ditongo oral. Água, jockey, longínquo, míngua, oblíquo, história, próprio, cenário, pônei, Professora, égua. Oi. só faltou uma coisa. Lugar. Lugar não é paroxítona. Que droga. Ó, lugar. Lugar é oxítona. E aí, oxítonas terminadas em R não são acentuadas. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Nope. Não. Prática, hein? É prática que vocês conseguem dominar essas regrinhas. Se você de casa... Só guardar muito na memória e memorizar. E treinar, escrever, ó. Munheca. Se você de casa ficou com alguma dúvida, mande essa dúvida para a gente, que os nossos líderes respondem, pessoal. Você pode mandar essa dúvida em qualquer formato, vídeo, foto, desenho, e-mail, e em qualquer rede social, tá? O importante é marcar @alicerceedu. E aí, galerinha, a gente vai descansar agora, a gente se vê amanhã na aula de matemática do professor Juan, beleza? Nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal. Beijo.